Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidada a escritora, acadêmica, professora e presidente da Associação Niteroense de Escritores, Leda Mendes Jorge, que no último sábado promoveu na sede da Academia Fluminense de Letras, na Biblioteca Estadual de Niterói, um dos mais belos e emocionantes eventos em que participei nos últimos anos. O Concurso Nacional de Poesia Silvestre Mônaco, meu saudoso pai. Boa tarde, professora Leda. É uma honra recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, a honra é minha. Parabéns pelo extraordinário sucesso do evento do último sábado. Queríamos saber, Leda, quantos concorreram ao prêmio e também os vencedores? Concorreram 200 e poucas pessoas. Um bom número. Bom número, entre Niterói e outras partes do Brasil. Inclusive, o segundo e terceiro lugares, depois eu vou dizer aqui os nomes, foram de Minas e de São Paulo. Minas e São Paulo. É. Então concorreram pessoas de vários estados do país. O prêmio é nacional. Nacional. É. Bom, realmente 200 e tantos é um grande número, né? Um bom número para concorrer a um prêmio promovido pela Associação Niteroense de Escritores. E eu percebi que havia muita gente. Quantas pessoas compareceram ao evento? No livro de presença, tinha 100 e tantas assinaturas, não sei precisar exatamente, mas são 100 e tantas. É mesmo? Você viu que aquele auditório estava cheio. É verdade, né? É verdade. Estava cheio. Eu vi muitos jovens também, muitos acadêmicos de diversas instituições culturais, da Academia Fluminense, da Academia Niteroense, do Senaco, do Instituto Histórico, né? Parabéns, realmente. Obrigada. Quer dizer, é porque é mérito seu. Porque falou que era do Mônaco. Mas isso tudo graças ao seu talento. Obrigada. Você poderia nos adiantar o nome dos vencedores? Eu trouxe aqui, escrito. Olha, eu resolvi esse ano fazer também com jovens. Porque eu soube, inclusive eu fui já algumas vezes, o Abel tem academia de jovens e no Itapuca também. Então eu falei, por que fazer só com adultos? Com criancinhas também não, porque aí já é uma outra faixa, aquelas poesiazinhas mais infantis. Então, jovens, quer dizer, adolescentes dessas academias. E eles aceitaram muito, os presidentes, as diretoras dos colégios gostaram muito e... É uma forma de incentivar os jovens, Pois né? Esse que eu acho, porque hoje em dia, eu não sei se o jovem lê tanta poesia, gosta disso, mas eu já vi que gosta, sabia? Pelo menos tem uma faixa de jovens que gostam, porque eu fui lá até ensaiar, porque... Coloquei até também intérprete nos adultos, porque, sabe, eu notei que as pessoas escrevem bem, mas não sabem nem sempre ler bem e interpretar bem o que escreveu. Então, o que acontece? Cai a poesia, não tem aquele melhoria assim, da interpretação. Então, eu chamei a Gracinha Rego, que é formada em arte de dizer, e chamei Elmir dos Santos, que ele tem voz boa, ele já foi locutor de rádio, então ele tem uma boa noção de leitura, é só dar um treinozinho que ele pega logo. Então eu achei que ficou bem valorizada as poesias, não ficaram? Do juvenil, o primeiro lugar foi Luísa Rodrigues Ferreira de Andrade, que foi do Abel.
Segundo lugar, Júlia das Chagas Pintos, do Itapuca. Terceiro lugar, esse menino até o presidente dos jovens da academia. Luan Simões Cardoso, também do Itapuca. Menções honrosas também foram para o Itapuca. Júlio César Soares Brito e Thales Fernandes Bittencourt, que é do Itapuca, da região oceânica. Região oceânica, sim. Agora, teve um prêmio especial, que foi até do Abel, que a meninazinha, uma coisinha muito engraçadinha, ela pesquisou na internet tudo sobre a livraria e sobre o Silvestre Mônaco. Então, eu achei por bem uma menina, foi a mais jovem do juvenil, ela foi a mais jovem e fez pesquisa, e a professora disse que ela foi a menina mesmo em quem fez a pesquisa, escreveu sobre livraria ideal, que ela contou o caso da livraria, contou o caso do seu pai, de Silvestre Mônaco. Então, eu achei que devia dar um prêmio especial para ela. E eu fiquei muito feliz com isso. Manuela Basbus Rodrigues. Do colégio? Do Colégio Abel. Abel. E eu achei que fui lá também nos colégios, ensaiei as crianças, porque ainda mais eles não têm, se adulto não tem essa noção, imagina jovem, eles põem o papel assim na frente do rosto, ninguém vê o rosto e leem numa disparada. Então eu fui para lá, eles tiveram muito boa vontade, eu achei uma graça porque eles repete outra vez, olha, eu não sou enjoada não, vocês é que não estão falando bem, fala outra vez. E eles falavam, quantas vezes eu mandasse interpretar aquilo, melhorar, eles treinaram. Agora, os adultos... Eu quero aproveitar, inclusive, para parabenizar o Abel, o Itapuca, pela forma de incentivar os jovens, né? Fazem até academia, como eu já falei. E agora, dos adultos, primeiro lugar foi do Rio. Luiz Gondim de Araújo Lins. Ele é médico. Ele veio. Segundo lugar foi Elbia Priscila Silva e Souza, de Caçapava, São Paulo. Terceira foi Hegel Fontes, de Juiz de Fora. Agora, as menções honrosas foram daqui, Nadilva Couto Silva e Regina Min. Agora, teve também o prêmio Niterói, que, dentre todos, escolhido o melhor que mora em Niterói. E você conhece bem, que ele está sempre lá no calçadão. Foi o Bruno Marcos Rangel Peçanha, tirou o prêmio Niterói. Ele, inclusive, faz parte da Academia Niteroense de Letras. Foi agora. Foi eleito recentemente. Foi eleito há pouco tempo, vai tomar posse. E você agora, poderia falar também sobre os jurados? Isso, que eu achei bom você me fazer essa pergunta. Os jurados foram Marli Prates. Marli Prates, ela tem prática de julgar, e todos eles têm prática de julgar, por isso que eu escolhi. A Marli é a vice-presidente da ANE, da Associação Niteroense de Escritores. A Sália Vera Cavalcante, que ela é pedagoga, fez pós-graduação, então ela também entende disso e ela ama ser jurada, que ela falou. E chamei o Paulo Roberto Tchequete, que é o diretor cultural da ANE. Eu acho que eles resolveram bem, não foi? Realmente foram bem escolhidas. Um evento inesquecível. Ainda bem que foram vários momentos de emoção. Aquela menina de 8 anos, Manuela, do Colégio Itapuca, né? Do Abel. Isso. A presença também da Academia de Itapuca e do La Salle. Aquele texto belíssimo da Alba Helena sobre Foi, a Alba Helena, ela falou, porque ela conheceu seu pai, não foi? Foi, conheceu e muito. E ela fala bem, ela apresenta bem, ela escreve bem, foi muito bom. Achei também muito bonita a apresentação do coral da Associação Beneficente Italiana, um coral muito bonito. Claro, a festa era de um italiano, a festa era de um italiano, chamei o coral italiano, e eles cantaram aquela do imigrante italiano. Linda a apresentação, linda. Aliás, o evento é nota 1000. Obrigada. A repercussão no meio cultural foi o melhor possível. E também quero aproveitar e agradecer o diploma, né, de sócio honorário que você, Leda, me passou no último sábado. Muito obrigado por tudo e parabéns pelo evento. Obrigada, você merece. Leda, há quantos anos você preside a ANE, Associação de Escritores?
Há 5 anos. 5 porque eu entrei um ano como interina pela morte da Mila Barbosa, que eu era vice dela. Ela faleceu, eu subi para presidente. Depois me elegeram para 2 anos. Me reelegeram para mais 2 anos, quer dizer, ao todo 5. Agora, esse ano, eu tenho que deixar a presidência. No começo do ano que vem vai ter outra eleição com outra chapa, porque isso faz parte dos estatutos. Então termina esse final de ano o seu mandato. Isso. Certo. No começo do ano que vem vai ter a nova eleição. Todos nós sabemos que atuamos no meio cultural, no meio literário, da sua extraordinária atuação à frente da Academia, da Associação Niteroense de Escritores. Você poderia nos recordar algum dos eventos promovidos em sua gestão? Uns eventos já eu peguei, já sendo praxe de outras gestões, como o Silvestre Mônaco, que já vem sendo sempre, há muito tempo sendo feito, já está na 17ª edição. 17ª. E eu continuo, né? Mas eu fiz assim na minha gestão, eu coloquei também agora os artistas da ANE, porque tem escritores lá na ANE que uns cantam, tocam piano, tocam violão, então, assim, por que não apresentá-los num evento? Então, eu fiz os artistas da ANE. Tem o Silvestre Mônaco, o dia tradicional. Agora, como eu sempre faço assim umas 2 palestras também por ano, não faço muitas porque não é uma academia, é uma associação. Eu acho que tem que ser assim, uma coisa mais leve, é o meu parecer. E eu geralmente escolho, por exemplo, já fiz a Verônica Seta, que enquanto ela estava falando, ligando assim tons com som e aquelas coisas, ela foi pintando, a criatura pintou numa palestra que ela deu de meia hora ou pouco mais, 3 quadros. Quer dizer, isso é uma coisa assim leve, diferente. O Dr. Valdenir Bragança também fez uma palestra mostrando slides, tudo com o modo de precaver para a gente ficar bem na terceira idade. E o que também que a terceira idade tem que fazer para ter boa vida. Então, agora esse ano, eu ainda estou vendo quem vai aceitar uma pessoa assim que também faça uma palestra mais leve, mais interessante. Na verdade, a Associação Niteroense de Escritores é uma das instituições assim que mais tem, bastante atuante aqui na cidade. Eu procuro fazer, né? Vai ter também, nós estamos fazendo 30 anos. Isso que eu ia perguntar. Eu queria saber em que ano a ANE foi fundada? Em 1982. Então teremos 30 esse anos. ano 30 anos. Isso, bodas de pérola. E está prevista alguma comemoração na passagem do 30º aniversário em da ANE? agosto vou fazer uma festa melhorada. Já mandei fazer uns bottoms que vão ser presentes para os associados e com o nomezinho Anne, ficou bonitinho, já está pronto, é uma gracinha que estão. E você vai ganhar você também é sócio honorário agora, então já tem direito a um bottom. E eu vou fazer uma antologia das bodas de prata, das bodas de pérola da Anne, 30 anos da boda de pérola. E eu vou fazer assim, além dos escritores, eu fiquei pensando, tem os artistas plásticos. Em que mês será? Agosto. Agosto, né? Tem os artistas plásticos da ANE. Então, eu vou falar ainda com eles isso, que eles coloquem um quadro, quer dizer, não sei como se chama aquilo, mas que vai aparecer na antologia, um quadro de cada pintor, quer dizer, a Verônica, aquela menina Ângela Gemésio, tem o De Luna, tem mais outro, Ângela, agora desculpe, mas eu estou esquecendo a outra, que me perdoe. Mas são 4 que pintam muito bem, então a página deles vai ser um quadro deles. Eu acho que vai ficar bom para ver se... Com certeza. Ficar marcada a boda de pérola da ANE. Com certeza. Realmente, eu sou um fã da ANE, acompanho a ANE há longos anos
e realmente, reafirmo, é uma instituição que tem feito um grande trabalho em prol do movimento literário aqui em Niterói. Ah, dá licença, e tem o coral também. Ah, o coral. Tem o coral da Anne, não cantou no Silvestre Mônaco, porque eu queria, já que era uma festa de uma pessoa italiana, ser um coral italiano. Por isso que o coral da Anne não se apresentou. Mas temos também o coral da Anne. Certo. É bom nós sabermos disso, né? O telespectador tomar conhecimento das do que é a Anne, das uhum. atividades da Anne. Bom, já falamos sobre o que vai ocorrer em agosto, né? Sim. Nas comemorações do 30º aniversário da Anne. E quantos associados possui atualmente a Anne? Você pode dar uma ideia aproximada de associados? Aproximadamente 80, são 80 e poucos. 80 e poucos associados. São. Porque não precisa. O que é necessário para. Pode perguntar, vai. Para associar-se? Não precisa ter livro editado. Precisa ser do meio, gostado, escrever, ter algumas poesias editadas, mas assim, em antologias, ter já escrito algum artigo para algum jornal, alguma coisa. Quer dizer, ser do meio, saber escrever alguma coisa. Não precisa ser... Ter obra publicada no ar. Não, porque nas academias precisa, mas na Associação Niteroense de Escritores, não. Precisa ser escritor. Mas não ter livro. Eu tenho, você falou até que é para eu trazer, eu não lembrei. Eu tenho 2 livros editados, que sinceramente, que é de poesias e de haikais, que quem me ensinou a fazer haikai foi seu Pimentel. E agora, esse ano, acho que não vou dar conta de lançar outro, não, mas no comecinho do ano... Pimentel, que recentemente, né, foi comemorado aí... Eu mostrei para os jovenzinhos lá, eu falei, vocês que estão jovens, se vocês querem conhecer uma pessoa com 100 anos, boa de saúde, de cabeça, está ali tirando as fotos todas de vocês, olhem lá. Aquilo é de impressionar. Eles ficaram assim de olho, espantados, as crianças ficaram... 100 anos participando ativamente dos movimentos literários, é o jornalista mais antigo, talvez do Brasil, hein? Eu acho que atuando, acho que sim. Eu acho que sim. Leda, o que você pretende realizar até o fim de seu mandato? Já sabemos que é os 30 anos já fiz os artistas, o Silvestre Mônaco. Vou ver umas 2 palestras assim que sejam leves, interessantes, de gente que não fala demais também, que eu já estou sendo conhecida como não gostar de coisa longa demais, porque a mente da gente tem um limite, quer dizer, de pessoas normais, não grandes estudiosos, de pessoas normais, a mente tem um limite de atenção. Certo. Não adianta uma pessoa ser culta, muito culta, estar falando coisas lindas e interessantes, chega chega uma hora que a pessoa não consegue mais prestar atenção. Então, eu estou ainda vendo essas 2 pessoas, depois eu vou fazer a antologia, a festa de aniversário e ter o Natal do Poeta também, que já é tradicional, como o Silvestre Mônaco, também peguei já o Natal do Poeta. Vou também fazer bem caprichado esse ano. Realmente, o Natal dos Poetas é um dos mais importantes eventos culturais que nós temos aqui na cidade. Porque, inclusive, é uma coisa de benefício, porque a entrada no programa lá, no evento, é levar brinquedos novos. Então, a gente recolhe todos aqueles brinquedos, vê qual a entidade que está precisando, qual orfanato, assim, que está precisando de ajuda. Então, a gente doa os brinquedos todos para ajudar o Natal dessas crianças que precisam. Eu tenho participado dos Natais do Poeta e realmente é um evento que a gente tem que aplaudir de pé. Bom, como você vê o jornal Literato, que é um jornal que abrange as instituições literárias da cidade? Fale-nos sobre a sua importância, porque a Anne
colabora com uma página do jornal. Então, como você vê a importância do literato no meio literário? Eu acho, inclusive, você que fez o literato ser criado. Você é o pai do literato. E a FAM absorveu bem e edita o jornal. Agora, eu acho que foi bom, muito bom, porque a gente dá notícia do que está acontecendo em cada associação, em cada academia. Eu achei que foi bom, a gente faz a matéria, quer dizer, não tem ali, ninguém pode começar a reclamar de achar que alguma coisa não saiu boa, porque não somos jornalistas, nós somos escritores. Então, cada um faz dentro do que é possível. E ficam aquelas notícias boas, a gente bota matéria de pelo menos na ANA, assim, de poesias. Quando é época de São João, faço alguma matéria falando sobre a época. Então, eu gosto do E agora também eu fiquei, com a morte do doutor Milton Nunes Loureiro, eu fiquei responsável também pela página da UBT, União Brasileira de Trovadores. Quer dizer, então, eu acabei ficando com 2 páginas responsável por isso. Aliás, falando em UBT, e o pessoal gosta das minhas páginas, não estou me exibindo não, mas... Claro. Falando em UBT, a Hélio, né? Isso, Hélio Félix. Assumiu recentemente a presidência da União Brasileira de Trovadores, um mandato tampão, né? Até o final do ano. E eu continuei como tesoureira. Você continuou como tesoureira. Bom, além da ANE, você também participa de outras entidades culturais. Eu sei que você é da Academia Niteroense de Letras, né? Da Academia Fluminense, foi a primeira que eu entrei, assim, por animação do professor Marcos Almi Madeira, que ele até me recebeu lá. Depois eu acostumei, que foram me chamando e eu ia aceitando, né? Também é do Cenáculo? Do Cenáculo, sou do Cenáculo, da Academia Niteroense também, da associação, claro, da UPT, e sou também do Clube de Escritores de lá de São Paulo, de Piracicaba. Clube dos Escritores. De Piracicaba, São Paulo. Você tem diversas obras já publicadas. Você poderia citar algumas de suas obras? Olha, só tenho 2. O resto tem muita coisa publicada, mas em antologias. Livros meus mesmo foram, sinceramente, de poesia, haikais, de haikais, né, o livro. E eu vou fazer agora, não sei bem o nome, mas vai ser uma miscelânea, porque eu vou colocar poesia, haikai e crônicas. Então está em vista para em breve uma publicação. Estou em vista isso. Agora, esse ano ainda não sei, porque com essa movimentação da ANE, eu não sei se eu vou dar conta ainda de lançar livro, mas no começo do ano vai. Seus livros sempre tiveram repercussão aqui na cidade. Que bom, né? Muito bom. E o Luiz Antônio Pimentel, ele sempre elogiou seu livro de haikais. Realmente ele é seu fã. Ele faz parte lá da UFRJ, porque teve uma aluna que tem que fazer monografia, né? E ela fez sobre o meu livro de haikai. E eu fiquei tão contente. Leda, considerações finais. Considerações finais, eu agradeço a você ter me convidado mais uma vez e espero ter me saído bem, apesar de eu ficar um pouquinho assim, eu sou inibida, eu ficar um pouquinho inibida, mas eu agradeço também a paciência de quem está ouvindo o programa, porque espero ter agradado. Boa tarde. Bom, na próxima sexta-feira, o Cenáculo Fluminense de História e Letras promove mais uma reunião e nessa reunião teremos uma palestra do professor Roberto Calmaio Mertens, que também é membro da Academia Niteroense de Letras. Por sinal,
um acadêmico que tem muito valor, muito respeitado aqui no nosso meio. No próximo dia 24, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, presidido pela professora Franci Machado Darigo, promove 2 palestras. Uma às 17h30, a travessia comercial marítima na Baía de Guanabara no século XX. Essa palestra será feita pelo professor Gilberto de Graça Scarbi, que é também diretor secretário do Instituto Histórico. Teremos às 18h45 a palestra Origens Indígenas do Brasil, que será feita pelo professor Murilo Araújo Veiga de Almeida, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Você veja que Niterói é um município que tem um movimento cultural muito poderoso. Todas as entidades, eu parabenizo a todas pelos desempenhos do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, da Academia Fluminense de Letras, da Academia Niteroense de Letras, do Cenáculo Fluminense de História e Letras, do Centro Cultural Maria Sabina, da Associação Niteroense de Escritores, da União Brasileira de Trovadores e o Grupo Mônaco de Cultura, que é presidido pelo gênio Luiz Antônio Pimentel. Despeço-me agradecendo a presença dessa brilhante presidente da ANE, da Associação Niteroense de Escritores, professora Leda Mendes Jorge, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica, escritora, etc., 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 a nossa queridíssima Elizabeth do Vale. A todos, meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A Universidade Federal Fluminense marcou presença na Feira de Estágios Expo-CIEE, realizada em abril desse ano. Pela primeira vez no Rio, a feira apresentou aos estudantes opções de vagas para estagiários e aprendizes. Essa feira tem um grande objetivo, que é unir as empresas e as escolas, de forma que as empresas digam qual é o perfil do funcionário que ela vai precisar no futuro. E as escolas, de que maneira poderá formar esses profissionais. Empresas, universidades, cursos de idiomas e agências de intercâmbio enviaram representantes para apresentar as novidades em carreiras e profissões. A diversidade de estandes proporcionou aos estudantes uma série de possibilidades. Bem, deu uma rodada, tem bastante empresas, importantes, empresas grandes, Metrô Rio, Petrobras. E assim, eu estou começando a fazer agora as inscrições, para poder ser chamado para algum processo seletivo daqui para frente, para poder estar concorrendo, porque o mercado ele é bem disputado mesmo. A UF, com seu estande próprio, mostrou as atividades que são desenvolvidas na universidade. As dicas mais importantes que a gente dá para os estudantes que vêm aqui no estande da universidade, em primeiro lugar, o que ele busca, o que ele está querendo na universidade. Então, nós temos diversos programas e que a gente apresenta esses programas para eles e, dependendo dessa ansiedade desse estudante, que normalmente ele quer começar já a estagiar a partir do primeiro período. Então, nós temos todo um preparo através da universidade, através da divisão de estágio, que a gente vai orientar a esse estudante a procurar esse coordenador de curso a ele, e esse coordenador de curso é que vai determinar se esse estudante pode ou não já começar a fazer esse estágio. Além de apresentar as opções de empresas em que o estudante pode trabalhar, feiras como essa deixam clara a importância do estágio. O estagiário tem que se preocupar não só com o hoje, porque hoje é aquela coisa, eu quero um emprego, ter o seu dinheiro, poder viajar, sair no final de semana. Não, ele tem que pegar uma feira dessa, aproveitar a oportunidade de um plano de carreira em qualquer empresa, de repente é uma empresa que foca em RH,
né? Então, isso é importante para o estagiário, ele conhecer um pouco mais as empresas que estão representando aqui a feira. Tem que tentar sempre buscar, né? Porque ficar parado, e vale a pena, vale muito a pena quando a experiência que nós ganhamos, né? Botar em prática o que aprender, porque é difícil, às vezes você aprende um determinado assunto e não poder praticar, às vezes cai no esquecimento. Então, podendo botar no dia a dia, e inclusive a gente pode ter novos conhecimentos, né? Conhecer novas áreas. E esse mercado de trabalho é assim, a gente sempre tem que estar ligado e ter bastante convivência com todo mundo e buscando as informações necessárias. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Hoje conosco, voltando para o nosso grande prazer, a nossa querida Márcia Veloso. Márcia, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Né? E a gente hoje então vai abordar o assunto que ficou assim suspenso por algum tempo, que foi sobre ressonância Schumann. Lembra? A gente leu no jornal uma entrevista em 2011, publicada no Globo, escrita pelo Zuenir Ventura, falando a respeito da ressonância Schumann e citando Leonardo Boff, que tinha feito uma pesquisa, e falado a respeito de que a ressonância Schumann estaria hoje influenciando o ritmo do nosso planeta e isso, consequentemente, estaria afetando, inclusive, a população até no seu comportamento e afetando o planeta de uma maneira geral no sentido de encurtar um pouco o tempo, quer dizer, encurtar os dias, né? E você, como física, professora, né, há tanto tempo como você é, uma pessoa tão estudiosa e uma pessoa assim, de uma seriedade muito grande, é por isso que a gente está te consultando a respeito disso e querendo te ouvir, né, a respeito dessa colocação que saiu, então, nessa entrevista do Globo, né, com o Zuenir Ventura, falando sobre a ressonância Schumann. Então, a gente quer te ouvir sobre isso. É isso mesmo? Vamos lá. Na Primeiro, sua ótica, né? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na UniTV. Sou 40 anos de UF, é minha casa, é minha terra. Com a Beth, então, fica mais gostoso. Obrigada. E esse trabalho de ressonância de Schumann, ele aparece em março de 2004, quando o Leonardo Boff escreve um artigo sobre ressonância de Schumann, onde ele coloca que as mazelas do mundo são responsáveis por alterações da ressonância de Schumann. Não vou entrar em consideração agora, vamos lá fazer um corte, plim-plim, vamos ver a física da coisa. O que é ressonância? Ressonância é quando duas coisas estão oscilando muito próximas, elas começam a oscilar junto e as oscilações são tão próximas e uma começa a crescer, elas começam a crescer. Quando começa a crescer, ela está entrando em ressonância. Então, ponte Rio-Niterói, entrou vento. A ponte já oscila, ela tem a oscilação natural. Quando entra vento, o vento tem uma oscilação, ele tem uma frequência. O vento não é uma coisa contínua, ele vem e ele faz aquela oscilação e entra em ressonância. O negócio é não entrar em ressonância mesmo. E o que eles fazem? Eles param, interrompem, porque a oscilação da ponte começa a ficar muito grande. Então, nós temos na Terra, nós temos a Terra, que é metálica, basicamente, o núcleo nosso é metálico, temos uma camada de atmosfera. Do Sol vem partículas, tá? Partículas e ondas eletromagnéticas. Essas partículas que chegam do Sol, na atmosfera da Terra, na alta atmosfera, começa a bater e a tirar pedacinho de elétron, tirar elétron desses átomos dessa parte superior da atmosfera. E aí, quando ele faz isso, você tem uma ionização. Então, eu fico com um lado positivo, um lado negativo, e no meio uma camada de elétrica que é a atmosfera. Então, nessa camada de elétrica, você forma um capacitor. Nesse capacitor, a onda eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, ela entra ali dentro e ela é aprisionada. E ela fica ali, e ela roda.
Só que tem que, se eu pegar a frequência fundamental de Schumann, eu tenho que... Eu também tenho minha cola. Eu estou sem cola hoje. Com a máxima de quanto eu fazer cola. Que a circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros. Estou fazendo tudo conta redonda. Tem 40 mil quilômetros a circunferência da Terra. Essa onda eletromagnética entra, como que ela faça uma volta aqui. Ela tem a mesma velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que faz isso. Então, se eu tenho 300 mil quilômetros por segundo e 40 mil quilômetros, eu levo essa frequência, essa onda, ela dá 7 voltas e meia em torno da Terra durante 1 segundo. Na hora que você fala ela deu 7 voltas e meia em torno da Terra. É a frequência em hertz, né? Isso é a frequência em hertz. Então, a grosso modo, 7,5 seria a minha frequência fundamental dessa onda eletromagnética. Os cálculos da frequência de Schumann, quando você... a circunferência da Terra não é 40 mil quilômetros, nada é tão certinho, tão redondinho quando a gente faz. Né? E aí, quando você faz o cálculo exato, ele dá em 7,8 Hz. Para 7,5, que foi o meu grosseiro, está bem aproximado. Aí a pessoa diz, bem, 7,5 Hz. Isto varia? Varia, como toda medida varia. Se eu for medir aqui com palmo, cada um que vier medir vai medir diferente. Se eu for com a régua, vai medir 1 metro, 1,2 metros, 1,1 metro, 1 metro e um pouquinho. Tem essas variações que é que a gente chama de erro intrínseco de medida. E na frequência de Schumann tem uma variação de 0,3 Hz. Que é nada, isso é normal para mais ou para menos, isso é comum. Só que tem que não existe uma frequência de Schumann. Você tem diversas frequências de Schumann, porque eu tenho os múltiplos inteiros, tá? Eu tenho os harmônicos, que a gente diz. Então, eu tenho medido com 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, 39 Hz, 45 Hz. Então, eu tenho harmônicos. Em vez de fazer uma volta assim, ela faz uma volta fazendo 3 linhas. Faz uma volta fazendo 4 voltas, 5 voltas, são os meus harmônicos. É a minha onda fazendo assim. Tá? Então, em vez de eu fazer isso, eu pego a minha onda que faz isso. Então, faz 1, faz 2, faz 3 vezes isso em cada volta que ele faz na Terra. Tá, e você Esses seriam os meus harmônicos. E você diz, então, que isso não provocaria nenhum tipo de alteração? Não, isso continua, isso é constante. Isso é medido há muito tempo, é acompanhado há muito tempo por grandes laboratórios. E isso é constante, tem essa variação de 0,3 Hz. Então, isso daí, e essa variação de 0,3 Hz é por causa de emissão solar, não tem nada a ver com Terra. Agora, quando vem uma pessoa com o nome do Leonardo Boff e fala sobre algo que mexe com o emocional das pessoas, é muito fácil de você acreditar, é muito bom você acreditar, porque a nossa tendência, principalmente da nossa cultura ocidental, não é você ver onde foi o erro, o que foi o erro, aonde está o erro para eu evitar que esse erro aconteça. A nossa problemática é quem é o culpado? Quem é que eu vou crucificar? Quem é o culpado? Então é muito fácil dizer a culpa da desagregação da humanidade, da desagregação do problema que nós estamos de violência, de estresse, pela ressonância de Schumann. Ótimo, resolveu o meu problema, eu não tenho culpa nenhuma. Eu estou estressada por causa da ressonância de Schumann. Não, eu estou estressada porque eu estou estressada. Porque eu estou me deixando estressar. Ressonância de Schumann não tem nada a ver com isso. Bom, acima de tudo, eu acho que nós, seres humanos, estamos estressados porque estamos passando por crises muito grandes, acima de tudo, a respeito do ser humano, intrinsecamente falando, no que ele está sendo capaz de fazer ao seu próprio semelhante. É mais ou menos por aí. É aquela... Eu acho que é uma questão moral mesmo, uma questão ética, acima de tudo. É muito a filosofia da culpa, tá? Então, quem é o culpado? É a ressonância de Schumann? Não, o culpado sou eu. Quem é o culpado pela violência em Niterói?
fui eu, e eu não soube votar. Eu não soube ir para a rua fazer campanha, eu não soube convencer uma pessoa de que ele não deveria seguir por esse caminho. Então, eu tenho a minha culpa, e eu tenho que assumir a minha culpa. Agora, é muito fácil eu chegar e jogar essa culpa. Isso aí, a gente estava conversando antes, a gente tem muito o que a gente chama hoax. Hoax é lixo de internet. São escritos por pessoas que conhecem muito bem o assunto, mas muito bem o assunto, e escrevem e levam as pessoas, são induzidas a um tipo de raciocínio e a gente cai. Quem conhece o assunto vai ler um hoax, tem que parar e dizer assim, tem alguma coisa errada. Fica às vezes difícil para a gente que é profissional da área descobrir onde é que está o erro. Márcia, mas quando você fala, você se coloca e diz assim, eu sou responsável por isso, mas vamos colocar aqui uma coisa, mas uma andorinha só não faz verão. Eu não digo que a gente não tenha que fazer a parte da gente, não, todos nós temos que fazer a nossa parte, mas o sistemão que está aí à nossa volta, no contexto que nós estamos vivendo de uma maneira geral, seja na saúde pública, seja na educação, seja na segurança pública, no transporte público, enfim, de uma maneira geral, o sistemão mostra que uma andorinha só não faz verão. O Beth, tem uma história que passa de geração em geração, eu não sei o autor, não sei de quando é aquelas que a gente vai ouvindo de avô e avô e avô e avô vai passando para neto, da história do vestido. Então, é uma moça que ganhou um vestido, fez um vestido, era um vestido muito lindo, porque ela ia para uma festa. E o pai chegou, quando olhou ela vestida, disse, não, minha filha, você com esse vestido tão lindo, você não vai passar por aquele portão feio. Ele foi e pintou o portão. E aí ficou o portão bonito para a filha passar naquele dia. E aí a mulher dele passou, olhou, disse assim, mas esse portão tão lindo, com esse muro tão feio, vamos pintar um muro? Aí veio um outro olhando e disse, nossa, mas vocês estão com um muro bonito, um portão lindo, vamos pintar a casa? Nisso o vizinho olha assim, olha a casa do vizinho, como é que está bonita, eu quero a minha bonita também. E começou a pintar, e o outro a pintar, Por causa de um vestido, uma comunidade inteira se transforma. Nós estamos tendo manifestações contra a violência na Praia de Caraí, domingo, 13h, em frente à reitoria. Tem lá 50 pessoas. Por que se a hora que a gente botar ali 10 mil pessoas, vai ser manchete em todo o noticiário? As pessoas não vão por quê? Tem um grupo aí que vai para lá e faz barulho. E aí o governo toma atitude. 13h, meu horário de cochilo, não, vou ficar em casa, vou deixar, depois eu vejo na internet o que deu. Levanta o bumbum da cadeira e vai, faça a sua parte. Então eu acho que a gente tem que começar a botar o vestido bonito e a pintar o portão. Então é cada um fazendo um pouquinho de si e parar com essa história. Quem é o culpado? É muito prático eu dizer que é a ressonância de Schumann. Mas a ressonância de Schumann não está alterando e nem ela é culpada pelas mazelas do mundo. Então, vamos começar a botar o vestido azul, vamos começar a pintar o portão. Eu tenho procurado aqui, inclusive na nossa apresentação, de uma maneira geral, começar a pincelar as coisas que a população pode começar, de certa forma, a tentar modificar, inclusive em relação à saúde, de uma maneira geral. Você vê, a nossa saúde do estado do Rio de Janeiro, em relação à saúde do país como um todo, ela eu acho que é uma das piores. Ela é inexistente. A gente não pode falar de ela alguma coisa inexiste, que não existe. Isso, ela está doente mesmo, Não, ela está grave. Tá. Aí é muito cômodo o governador chegar e dizer, é a ressonância de Schumann. E aí puxa o texto do Leonardo Boff, que é um excelente teólogo, e tá aí. Hoje, por exemplo, quer dizer, além da gente ouvir todos os dias que o SUS não dá conta de jeito nenhum, e a gente vê nos telejornais as pessoas morrendo no chão dos hospitais, na porta dos hospitais, isso a gente vê diariamente, E hoje eu ouvi agora de manhã a notícia de que até em clínicas particulares as pessoas com convênios não estão sendo atendidas
em emergência. Beth, eu passei por uma situação dessa agora em dezembro. Eu fiz uma cirurgia de septo e durante a noite sai uma tampinha. Eu estava dormindo, acordei com alguma coisa estranha, peço que minha filha estava comigo, acender a luz e a gente tira. Eu estava lavada em sangue, minha mão estava em cima da mesa, a mesa lavada e correndo sangue. Olha, foi um copo, um tanto assim de sangue vazou ali. Um meio copo vazou de sangue, tá? Eu tinha saído na cirurgia, eu chamo a enfermeira olha e diz assim, foi a tampinha que saiu e puf, não chamou o médico de plantão. Isso no hospital particular em Niterói, com nome, com plano de saúde, com tudo. Aí eu digo, sim, você não vai ajudar? E virou as costas e saiu, não falou nada. Eu e minha filha tiramos, pegamos a roupa de cama, que estava toda suja de sangue, e por causa de um vazamento aqui no braço. E aí começamos a limpar a mesa, limpar a cama, limpar chão, limpar tudo que estava sujo de sangue. Então, a mim mesmo, que eu estava toda suja, e peguei a minha roupa de cama, a roupa de cama da minha filha, limpamos tudo. Depois que nós limpamos, ela foi no corpo de enfermagem e disse assim, por favor, eu queria lençol, que nós usamos para limpar. Não temos não, está tudo lavando, não temos lençol. Nós passamos a noite em cima do plástico de colchão. E aí? Sim, pagando o plano de saúde. E no dia seguinte, esse médico plantonista ficou sabendo disso? Alguém tomou alguma providência em relação a isso? Não, eu fiz denúncia ao plano de saúde, fiz tudo. Até hoje eu não tive a menor resposta. Agora, eu fiz a minha parte. Eu fui ao plano de saúde, fui pessoalmente, fiz a denúncia. Inclusive antes deles pagarem, porque eles teriam chance, e eu sei que eles fazem isso, de glosar a hotelaria. Mas o que você faz quando a direção do plano de saúde também é dirigente de casa de saúde? A gente fica preso, né? Mas é isso que eu estou dizendo. O dinheiro que está alimentando isso tudo é o nosso. Você vai correr para onde? Sim, mas é isso que eu estou dizendo para você. Você fez a sua parte, eu já fiz a minha parte em N situações semelhantes à sua, mas eu já e até piores. Muita gente daquele hospital. Já deixou muita gente de ir naquele hospital porque eu falo, eu abro a boca. Sim. Então eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Porque eles estão Nesse sentido, sentindo eu faço onde também. eles mais sentem. Estão perdendo cliente. Estão perdendo cliente, sim. No que Até depender de mim, no que depender de mim, eu também faço a minha parte na questão em relação a maus atendimentos, eu também, de certa forma, eu abro a boca e faço a minha parte. Beth, aproveitando essa da procura do culpado, hoje em dia as universidades federais estão quase todas em greve por questão salarial. Saiu na manchete do Globo ontem, salário do professor é um dos mais baixos em nível universitário. Olha, uma sociedade que trata seus professores assim, está esperando o quê? Sim, Se você muito tem difícil. bons médicos, excelentes médicos, eles chegaram lá porque tiveram professores. Com toda bons certeza. juristas chegaram lá porque tiveram professores. Bons jornalistas chegaram lá porque tiveram bons professores. Então, todo mundo está chegando onde chegou porque teve um professor. Não tem ninguém aqui que pode ser funcionário da universidade sem ter o primeiro grau completo. Então, todos vocês tiveram professor. Agora, se a sociedade trata o professor como sendo o nível mais mal pago da própria sociedade, você está esperando o quê? Dela mesma. E não ela está fazendo o quê? Não é só isso em questão de salário, mas é o desrespeito mesmo Total. à cidadania do professor. Total. E de uma maneira geral do cidadão. De uma Tem maneira faculdade geral. particular aqui, tá? que hoje virou moda, professor fazer ponto digital. Então ele tem que colocar o dedo no relógio digital 10 minutos antes da aula e 15 minutos após da aula ele tem até 15 minutos para colocar para não ser descontado. Então o professor não pode mais atender aluno. Sabe aquele horário final de aula que a gente sempre tira as dúvidas e fica, que você não tem tempo, não tem horário? Acabou. Você tem ponto digital. Então o professor é pago para dar aula, para sala de aula. Esquece que magistério não é sala de aula. Você tem muito mais do que isso. Sem contar, por exemplo, o meu caso, eu sou inativa da UF, sou aposentada.
Estou tendo que trabalhar porque meu salário, que por lei teria que ser igual ao da atividade, hoje é metade do salário de um colega do mesmo nível. Então, eu ganho metade do salário de um professor na ativa. E eu, onde me aposentei, na época que o salário era equiparado. E aí você diz, vamos brigar, está em greve, vamos brigar pelos aposentados também. Ah, não, aposentado já acabou, esse aí já era. Só que quem diz isso esquece que daqui a pouquinho tempo, muito pouco tempo, ele será o aposentado da vez. Ele terá o seu salário aviltado. Então é isso que a gente diz, é colocar o vestido novo e parar de procurar o culpado. Não tem quem é o culpado somos nós. Temos que olhar, não existe o outro, nós somos todos uma coisa só. Mas você sabe que furar o sistemão é uma coisa muito difícil, né? Porque o sistemão está com a máquina, com a coisa pública, acima de tudo, nas mãos. Você falou isso, me lembrou uma imagem muito bonita, daquele chinês que parou aquela fila de tanques na Praça Vermelha, sozinho. Depois ninguém nunca mais soube dele, mas ele naquela época, ele fez, a parte dele fez muito bem feito, correu o mundo, e a imagem ficou permanente. Você lembra daquele chinês que o tanque ia, e ele fazendo assim, colocando as mãos na frente do tanque, e o tanque mudava de lado, ele ia para frente do tanque, fazia isso, o tanque mudava. Você via que o soldado não queria passar por cima dele. E ele foi e parou uma fila de tanques que ia contra uma manifestação na Praça Vermelha na China, em Pequim. A única coisa que a gente pode perceber bem que acontece é que na questão da saúde, né, a gente percebe, por exemplo, o paulista tem, eu sei porque uma das minhas filhas está morando em São Paulo, né? Ela inclusive passou por uma cirurgia há pouco tempo no Albert Einstein. Olha, foi um tratamento de primeiríssima. Quer dizer, a gente tem um contexto nesse país que é muito bom, um atendimento que é muito bom. Agora, para poucas pessoas. Sim. Para a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria. Em Niterói também, se o médico que vai te atender é seu amigo, o atendimento é um. Agora, eu questiono. Não. Entra, eu questiono fica isso. Na mão de plantonista. Eu questiono pelo seguinte. Bom, quem me operou era meu amigo e ficou por isso mesmo. Olha aí, tá vendo? Eu questiono isso pelo seguinte, você pode ter um bom médico inclusive particular, porque o plano de saúde é meio complicado às vezes para você ter a pessoa que você confia, mas já aconteceu comigo, um bom médico, um bom atendimento e na hora do hospital, um fracasso, porque ele não faz as coisas sozinho, ele depende da estrutura hospitalar. E você sabe que os nossos gestores, de uma maneira geral, seja na coisa pública, seja na privada, é um caos. Pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro é o que a gente vem assistindo. Vem passando, não vem só assistindo não, a gente vem passando. Porque eu falo como uma pessoa que perdeu sua mãe há um ano atrás, eu perdi minha mãe em abril do ano passado, e olha, enfrentei uma barra violentíssima nos bastidores de um dos hospitais aqui de Niterói, que não foi brincadeira, a ponto de ser posta para fora do CTI, sai daqui, sai daqui, sai daqui, você não fica, você não fica, você não fica. Quer dizer, por que essa agressividade? Pela minha disponibilidade de poder ficar ao lado da minha mãe, de poder dar amor a ela, de poder não deixá-la abandonada naquela situação? Em termos de agressividade, nós hoje estamos sofrendo uma agressão em Niterói. Eu dou aula à noite, eu saio 10h40 da noite da faculdade e eu levo 15 minutos debaixo do Morro do Cavalão, sem um guarda, você parado, o trânsito todo parado e você não está entendendo o que está vendo, não está entendendo o que está vendo. Você atravessa do túnel, do outro lado, ali em frente aos clubes, tem 4 policiais armados até os dentes, 2 batendo papo, um olhando para cima, o outro olhando para os carros que passam, não fazem nada, mas trancam tudo. Eles param todo o trânsito, passa um carro de cada vez, todo mundo saindo de faculdade, todo mundo trabalhando, é um horário de rush em Niterói, chega 10h40 na rua Gavião Peixoto, ela está parada.
por excesso de trânsito. E você fica lá, isso é ou não é uma agressão? Com toda certeza. Agora, isso aí para quê? Para mostrar que está botando policiamento na rua? Gente, eu morei em Paris, um período a serviço de governo, eu nunca vi esse tipo de blitz na rua. Agora, tem polícia na rua 24 horas. Você, quando quer tirar alguma dúvida, a primeira coisa que você procura é o policial. E eles são delicadíssimos, educadíssimos e te respondem. E te ajudam, te dão suporte. Aqui você tem medo de chegar. Não é por causa dele, é por causa da estrutura que o cerca. Agora, a culpa é quem? Nossa. Nossa que não soubemos votar. Enquanto a gente não souber fazer a nossa parte, não adianta a gente procurar a culpa do lado de fora. Eu não tenho que procurar culpa fora. A culpa está dentro da gente. Somos nós todos, é um por um. Eu acho que a gente está aqui fazendo a nossa parte, né? E eu não tenho como agradecer a oportunidade de vir falando ressonância de Schumann e mostrando que ressonância de Schumann, na realidade, essa ressonância é nossa, é nós para a própria sociedade. Não é ressonância de Schumann, é ressonância da humanidade. Dá para falar em ressonância? Você quer ver um bom exemplo de ressonância? Quanto tempo nós temos mais? Mais 3 minutinhos, né? Então dá. Um bom exemplo de ressonância, todo mundo vai entender, uns anos atrás, não tinha criança que entrasse em carro que não passasse mal. Isso aí porque a frequência de oscilação de toda a suspensão do carro, ela entrava em ressonância com o seu estômago. E aí aumentava a amplitude do estômago e a criança botava para fora. A indústria automobilística estudou, alterou a suspensão. Hoje você quase não ouve falar, praticamente não sabe o que é. Criança passa mal em ônibus. Você disse que a ressonância dos automóveis na suspensão entravam aumentando a intensidade da ressonância do fluxo do estômago e dos batimentos cardíacos. E do coração. Isso. Então começava tudo a oscilar mais e dava ânsia. Acabou. Agora, isso aí ninguém ficou esperando. Vamos ver, ressonância é um nome bonito? Vamos esperar a ressonância resolver? Não, foi lá, estudou, foi lá e resolveu. Então, a gente não tem que esperar a ressonância de Schumann. A ressonância de Schumann é algo natural que está aí, é eterno. Ele não depende de nós, é Sol, atmosfera, Terra e é constante. Com relação à questão do aquecimento solar, você já abordou outras vezes também, falou que não tem aquecimento solar nenhum, como outras pessoas já disseram. Sol que oscila, vai, explode mais, explode menos. Que inclusive é um resfriamento em vez de... Hoje nós temos uma filosofia de que existem linhas de pesquisa, uma delas é do resfriamento da Terra e não do aquecimento. São duas linhas paralelas, científicas, e as duas coexistem, de vez em quando sai um arranca-rabo entre um e outro, mas isso é para outro programa. Isso. Márcia, então vou pedir suas considerações finais e desde já te agradecer muito a colaboração. Você é uma pessoa, assim, que eu tenho um apreço muito grande e que nós todos aqui na UniTV admiramos muito, né? Pela sua bagagem, pela sua coragem, pela sua dignidade, né? Pelo ser humano bonito que você é, pelo bem-querer ao seu semelhante, dessa entrega tão bonita. Beth, assim você me mata de vergonha. Não. Assim você me mata. Me mata de vergonha. O que é verdade. Não elogia tanto não que atrapalha. Não atrapalha. Eu quero agradecer a você, agradecer a UniTV, agradecer a UF Minha Casa novamente pelo convite. E eu peço a todo mundo, não procure o defeito do lado de fora. Não existe eu e você, somos nós somos uma coisa só. Então vamos procurar tudo que tem que procurar, vamos começar a procurar dentro da gente primeiro. Obrigada. Gente, o meu beijo, até a semana que vem com o próximo programa.